Olá, mais um Sindicast, hoje com a presença ilustre, do Dr. Marcos Araripe, anunciando o primeiro convidado. A gente vai da esquerda para a direita, E aí a gente tem também a presença ilustre do nosso advogado do Sindicato dos Médicos, hoje também compondo a bancada, para conversar, para falar, o Dr. Marciano Cardoso, nosso advogado intergaláctico, E também temos aqui o nosso diretor do sindicato, Dr. Ítalo Maia, E hoje o tema é um tema interessante, um tema que eu acho que tem muito preconceito ainda, será? Depressão. Sim, o estigma e é muito grande, muito grande. Então a gente abre já falando sobre isso, essa questão do estigma, essa questão do preconceito. As pessoas ainda acreditam que isso aí é só, já é maluco, coisa que não tem cabimento, doutor? No século XXI. Sim, na verdade é cultural. A própria população tem alguns rótulos, relacionados à saúde mental, à psiquiatria. Quando nós falamos num tema relacionado à depressão ou até mesmo um tema relacionado a suicídio, a primeira relação que a sociedade, no modo geral, fala, alguns rótulos, como por exemplo, é falta de Deus. Um outro rótulo, é frescura. O outro rótulo, é porque quer chamar a atenção, E um rótulo também muito falado relacionado a suicídio é porque, fulano é fraco, Aquela pessoa é fraca, se ela cometeu isso é porque ele é fraco. E na verdade não é isso. Se nós formos ver dentro da literatura, do estudo e dentro dos artigos científicos publicados ao longo dos anos, é comprovado que essas situações são uma doença mental, relacionado a algumas situações relacionadas como, por exemplo, falta de substâncias neurotransmissoras, como dopamina, adrenalina e até mesmo epinefrina, que aquela pessoa, ela em determinada situação, ela vai ter a falta daquela substância e vai acabar desenvolvendo a doença ao longo da vida dele. Em outras palavras, que você trouxe a questão hormonal, a questão química que compõe todo o organismo, Faltou para ele uma boa noite de sono, uma vida social e um exercício físico. Também, na verdade, faz parte, do próprio tratamento mesmo relacionado a essas doenças que nós estamos conversando, que é, como nós falamos, a situação da qualidade de vida, que aí você vai incluir a prática da atividade física, a situação do sono, que falando em sono, também temos inúmeros, tanto na parte prática como mesmo na parte científica, a comprovação que o indivíduo que ele tem a redução da noite de sono de horas, se ele dorme muito pouco, ele no dia seguinte ele vai ter uma sensação de cansaço, de desânimo, ele pode apresentar alteração de humor, ele pode apresentar dor de cabeça e também um baixo rendimento, tanto profissional como um baixo rendimento também pessoal. E pode virar uma bola de neve, porque se a pessoa já chegando cansada no trabalho, não vai render. Concordo. O patrão não vai gostar. Concordo plenamente. Não, e nem a namorada, É isso que eu ia falar, nem só o patrão. A família do modo geral e a namorada, as pessoas que se relacionam entre si. Porque você começa também, em determinadas situações, você fica muito irritado, Ou você também não tem vontade, você não tem vontade de fazer as coisas. Como simplesmente, às vezes, vamos num restaurante. Ou então, por exemplo, vamos no shopping, Vamos dar uma volta no shopping. Eu não quero, eu não tenho vontade. Então você acaba reduzindo muito o seu relacionamento entre pessoas. Exato. Essa questão da vontade, me veio uma frase famosa de Hipócrates, que é o filósofo pai da medicina, que diz que antes de curar alguém, pergunte a ele se ele está disposto a se livrar daquele que o adoeceu, Daquele mal, daquele mal que trouxe ele até aquele presente doente, Então essa questão da vontade, a gente percebe que tem a questão da sociedade que critica muito, a pessoa doente mental, e tem também a parte subjetiva, o poder da ação que está no próprio sujeito de sair daquele estado que passa muito pelas causas, que foram que levaram ele até aquele momento. Eu acho que na prática ali, doutor, no atendimento ali, você percebe muito isso, Aquele paciente que tem vontade
realmente voltar a ter uma saúde mental, né? E tem aquele que vai, né, ficando se vitimizando e vai se agarrando ali nos medicamentos e não quer sair, né? Você vê, como é que funciona isso na prática? Tem essas relações, né? Mas tem vários viés, né? Tem várias situações. É porque, teoricamente, tem aquelas pessoas que estão passando por aquele adoecimento e eles conseguem ter um diagnóstico correto, conseguem ter um tratamento correto, e aí também ele consegue ter ele consegue diferenciar, né? O que eu posso fazer para ficar bem? O que eu vou fazer para ficar bem? E aquelas pessoas que, por algumas situações, podem não ter um diagnóstico correto, podem não ter um tratamento adequado, e por inúmeras situações também, às vezes até mesmo relacionado à parte financeira, porque tem aquelas situações relacionadas, mas se eu ficar doente eu vou ter algumas situações relacionadas a ganhos, né, que a gente chama de ganhos terceiros, elas acabam tendo esse adoecimento. O estímulo contrário. O estímulo para justamente... para permanecer naquela situação, né? E aí, em determinadas situações, ele acaba permanecendo naquele quadro. Eu lembro que eu estudei na área, um pouco de psicologia, um pouco eu digo que eu não concluí, porque eu não me formei. Parece que a própria depressão gera um hormônio que gera também um vício, né? Sim. Eu acho que essa é uma questão até que eu ia lhe perguntar, doutor. Primeiro, parabenizar, né? Obrigado e agradecer pelo seu tempo disponibilizado para vir aqui. A gente sabe que psiquiatria no estado aqui do Acre é uma área bem carente mesmo de profissionais. Então, o senhor está tirando aí o seu horário de descanso, né? Para fazer essa reposição, esse descanso, para poder levantar no outro dia e contribuir, né? Na compartilhar psiquiatria. Com isso, né? E assim, uma questão. A ansiedade, ela causa depressão ou a depressão causa ansiedade? Na verdade, elas se completam, né? A gente pode dizer assim, são duas doenças distintas, mas que em determinadas situações você pode ter o que nós chamamos do transtorno misto, que é o ansioso depressivo. Você pode ter as duas coisas, ou pode ter separado, que são situações complexas que ao longo da vida você pode vir apresentar. Eu só, assim, hoje em dia a gente tem outro fator também que eu acho que é um complicador, que é a utilização de medicações, né? Tem o Zolpidem, né? Se eu não me engano, que é uma... Sim, o Zolpidem, inclusive, né? Até meme, né? Na verdade, está sendo muito divulgado pela mídia, no modo geral, pelo abuso, né? Na verdade, ser relacionado assim, o uso é irracional ou sem indicação médica. Né? Esse é o ponto. O uso da medicação de forma aleatória, sem uma devida indicação, pode ser um complicador, pode ser uma situação que vai camuflar até os sintomas de uma doença psiquiátrica mais grave. Eu acho que esse uso indiscriminado de medicamento pode causar isso. Então... Causa, porque na verdade, por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui relacionado eu tenho insônia. Mas você não sabe qual é a causa da insônia. Uma das principais causas da insônia é como nós conversamos aqui agora há pouco tempo. O paciente que ele é depressivo, ele vai ter uma baixa qualidade de sono, ele vai ter o sono dele muito curto. Não reparador. E aí o que acontece? Se ele conversando com as pessoas ou conversando com os vizinhos, né? Ele vai conversar com o vizinho e sempre falar, não, meu vizinho toma aí um medicamento tal e consegue dormir e ficou bom. Então ele vai se automedica. Vai lá no e isso é muito comum. E aí ele acaba, na grande maioria das vezes, se ele tem um quadro de um transtorno depressivo, que seria o início de uma depressão, ele acaba apresentando uma depressão agravada, uma depressão que a gente chama de recorrente, uma depressão mesmo já, um episódio moderado a grave, devido a essa automedicação, e ele tem uma melhora parcial. Eu estou dormindo, então eu estou bem. E ele acaba arrastando esse quadro dele por longos anos da vida. Até chegar um diagnóstico, né? Porque a gente sabe que o diagnóstico... Até chegar uma crise. Concordo. Até chegar... Sim. Porque, desculpa, sim. A gente fala sobre a questão das doenças mentais, mas parece que ela, inclusive, é mais camuflada do que uma gripe. Sim, claro, né? Concordo. E aí, muitas vezes a pessoa só acaba sendo identificada como tal porque ela parou tudo, a vida dela. Aí é quando você começa a buscar
o diagnóstico, ou você começa a buscar um tratamento médico, por quê? Ou é eu, né, quando eu tenho a vontade, voluntário, ou a minha família. Por que acontece? O Marcos, ele era uma pessoa que ele trabalhava, ele era um cara que conseguia se socializar com todo mundo. E aí chegou um determinado momento que ele nem trabalha e nem se socializa. Então tem algo errado. Então, 90% das vezes, ele vai buscar tratamento nessa fase, quando ele está num quadro de depressão grave, que ele não consegue se socializar. Doutor, e assim, pensando até para os próprios colegas, né, que a gente vive aí, a medicina é uma área bem estressante. A cada dia que passa, a gente vai, nós vamos sendo submetidos a situações maiores e maiores e maiores de estresse. O que o senhor diria como observação, para aquela pessoa observar, olha, observe esse sintoma, isso pode ser um indicativo que você pode estar começando a desenvolver um transtorno de ansiedade, e na verdade, até aproveitando ainda, transtorno de ansiedade e ansiedade é a mesma coisa? É a mesma coisa. É porque, na verdade, assim, o brasileiro, pegando esse gancho, né? Pegando esse gancho, então, o brasileiro é o campeão mundial de ansiedade. Então, assim, nós já temos esse rótulo, nós já temos esse título. Só para ilustrar. Né? Aí o que desculpa só interromper. Eu sei que o transtorno é transtorno porque é o diagnóstico do transtorno da ansiedade. Porque todo mundo pode ter um pico, um episódio. Exato. Né? Por exemplo. Como assim o transtorno da questão da opositiva. Isso, né? opositor desafiador. Desafiador, opositivo. Porque tá no DSM-5. Mas como assim, para pegar o gancho, quando é que eu posso dizer que eu estou ansioso ou que eu estou com transtorno de ansiedade? Eu penso que ansiedade, todos nós somos. Eu vou fazer uma viagem para São Paulo e eu estou aqui agora dando entrevista e o meu voo vai sair daqui a 2 horas. Então, você vai ficar naquela ansiedade, né, de não perder o voo. Agora, quando que eu estou com transtorno de ansiedade? Se eu vou fazer esse voo para São Paulo e o meu coração começa a disparar, a minha mão começa a suar, eu começo a hiperventilar, começa a faltar ar, ou até mesmo eu dentro do avião, que é um ambiente fechado, um ambiente aglomerado e teoricamente um ambiente que está escuro, eu começar a ter sintomas físicos da ansiedade, que seria essa situação. Tem pessoas que apresentam náuseas, vômitos, tem pessoas que podem ter diarreia, tem pessoas que começam a apresentar taquicardia, tem pessoas que começam a ter a sensação de morte iminente. Então, se você tem esses sintomas, você já é diagnosticado com transtorno de ansiedade. Interessante, eu já ouvi em algum lugar que a diferença entre ansiedade e depressão é que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Você vai... Essa associação, né? Mas aí, pegando uma simplificação, também, né? E a falta de presente, os dois é falta do presente. Porque os quadros que tanto o transtorno depressivo e o transtorno de humor, o transtorno de ansiedade, a gente tem ele ser classificado dentro dos transtornos de humor. Então, o que acontece? Eles têm alguns sintomas bem específicos, mas, como o próprio Ítalo também conversou, ele pode vir associado. Aproveitando esse gancho que você deu, a gente estava falando aqui antes da gente iniciar a entrevista sobre a pandemia. Sim. E essa questão da pandemia, do vírus, que era algo desconhecido, também trouxe outra, não sei se posso chamar de pandemia, porque a OMS não declarou, mas veio como uma doença agregada, né? A depressão e a ansiedade. Sim, claro. Como se fosse uma sequela. A depressão pode ser uma sequela? Já tem algum estudo sobre isso? Já tem algumas situações, alguns estudos, né, relacionados a esse quadro, principalmente ao quadro de transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico. O que nós, assim, vivenciamos muito na prática no momento, né, agora com menos intensidade, mas em 2022, 2021 com intensidade bem maior, praticamente diário, né, foi relacionado à situação do pânico e à situação de transtorno de ansiedade generalizada para pacientes que contraíram, né, que tiveram o vírus, foram hospitalizados, principalmente aqueles pacientes que ficaram em estado grave, que ficaram em UTI, que foram entubados, eles desenvolveram, né, a situação relacionada a transtorno de pânico e transtorno de ansiedade por inúmeras situações, né? Uma delas é a sensação de morte iminente, e a segunda situação é relacionada mesmo à dificuldade mesmo de ter
de perspectiva de futuro. É como foi falado, né? Como o Marciano falou, a situação de perspectiva de futuro. Qual vai ser o meu futuro? Falta de projeto. E se eu vou ter algum comprometimento físico, se eu vou conseguir realizar minhas atividades que eu realizava anterior, antes do meu adoecimento. E aí, pegando também um gancho, logo no período pandêmico mesmo, né, que teve a situação do lockdown e teve o início, né, da própria OMS declarar mesmo o período pandêmico, e começou a ter as hospitalizações, aquelas situações relacionadas a um número elevado de mortes. E a situação também relacionada, que nós vivenciamos muito isso, falta de leitos, né? Sim. Então as pessoas acabavam tendo ansiedade, já uma impotência, né, diante daquela situação ali, né? Por inúmeras situações, inclusive até próprios colegas médicos, né, que teve aquelas situações que se depararam com aquelas situações de pacientes graves, né, em UTI, em pacientes graves que não tinham leitos de UTI, e ele teria que decidir quem iria, se é o grave ou o mais grave. E ele tem aquela situação de decidir. E todo o tempo sob pressão, né? Você ficava todo o tempo sob estresse, porque teve aquela situação também de falta de insumos, falta de medicamento e a falta de leito. Então você acaba desenvolvendo mesmo uma situação relacionada a uma ansiedade ou até mesmo um quadro de pânico. E colegas médicos também que tiveram esse diagnóstico, que tiveram comprometimento pulmonar, respiratório, ficaram hospitalizados e que desenvolveram essas situações relacionadas a transtorno de ansiedade e transtorno de pânico. E a população do modo geral, inclusive até atletas, pessoas atletas que têm um condicionamento físico assim, excelente, acabaram desenvolvendo também essas situações devido a esse contexto. Sim. E assim, a gente vê no ambulatório de ortopedia, é uma coisa diária. Doutor, eu tinha uma dor no joelho, depois que eu peguei Covid, essa dor triplicou, agora passou para outro joelho. Existe muito essa associação. Dores, inflamação, como uma sequela do Covid. Assim como também, mas eu acho que talvez de forma mais exagerada, associar a vacina também, né? Então, depois que eu tomei vacina, começou a doer meu punho, eu acho que talvez esse estado de ansiedade, essa questão deixa a pessoa mais querendo, mais, digamos, somatizar, sensível, né? Isso, sensível somatizar. aos problemas que já... Eu vi que muitos, a gente fazia visita nos hospitais, a gente entrava nas UTIs. E a gente viu o médico chorando, a gente viu o médico cansado, médico trabalhando 24 horas, ou seja, abandonando a própria qualidade do sono para poder cuidar dos pacientes. O médico com parentes dentro da UTI, ele lá também trabalhando, né? E aí a gente viu que se exigiu muito mais além do que o médico podia. Aquela carga que ele já carregava, aquilo se somou, né, e gerou um peso maior, né? E a gente via que as pessoas andavam cansadas, os colegas médicos. A fisionomia, né? Até mesmo a forma de lidar com a pessoa, né? Você percebia que em um determinado momento a pessoa já apresentava mesmo essa situação de, vamos dizer assim, desmotivação. Porque ela sente a morte, ela não é que ela sente, desculpa, tá? Não, pode. Ela sentia, não é que ela, não é um sexto sentido, gente, sentir ver as pessoas morrendo. Nós podemos falar, né, temos técnicos da empatia. A empatia, se colocava no lugar daquela pessoa, do familiar, né, e daquela situação. O que pode ser um gatilho ou uma porta de entrada para depressão, né? Sim. E isso tudo associado aí até a um déficit de vitaminas, alguma coisa, orgânico, né, a parte orgânica, o estresse, isso tudo leva, né, o profissional a quadro de depressão mesmo. Né? Na verdade, o Dr. Marcos sabe, porque sou um estudioso da área, com 2 anos de advocacia, eu já estou com 14, né? Mas com 2 anos eu decidi me especializar dentro da área trabalhista, mas dentro da área trabalhista segmentar para acidente e trabalho e doença ocupacional. Então eu tive a oportunidade de pegar várias profissões, né, adoecidas mentalmente, né, e agora, a mais recente agora aqui no Sindicato dos Médicos, a gente vê ali diariamente, né, eu até falo para alguns colegas que infelizmente tá tomando um remédio de tarja preta, tá com transtorno de ansiedade, de depressão, síndrome de burnout,
né, que é muito comum na área da saúde, inclusive no direito também, é bem comum. E isso se potencializou muito agora nesse período de pandemia, então realmente deve estar um caos, né? Como é que seria uma reciclagem mental, hein? Quais seriam as ações de reciclagem mental para a gente poder, né, desfazer todo esvaziar esse caos mental? Eu gostei da reciclagem mental. Porque, na verdade, eu acho que você vai falar da questão das atividades extras, né? Que ele tem que fazer além da profissão, né? Sim, que a gente chama, né, relacionado mais às atividades complementares, né? Mas eu acredito que, como o Marciano falou, né? No meu ponto de vista, principalmente essa situação, né? Primeira coisa, no meu ponto de vista, você ter uma qualidade de sono, você ter um sono reparador. A segunda situação é relacionado à atividade física, né? E a situação associada também com relacionado ao seu ambiente familiar, né? Você permanecer um tempo maior com a sua família, né? E também ter aquela situação relacionada mesmo à parte... É hora da qualidade de vida com a família. Sim, na verdade é priorizar, né? Eu acho assim, você tem priorizar várias fases da sua vida, tanto relacionado a um sono, né? Ter um sono regular, tem a situação de uma rotina relacionada à atividade física, à prática de atividade física, e ter um tempo para o seu lazer. E aí nesse lazer entra a situação relacionada a situações prazerosas de relacionamento pessoal, relacionamento com a família, pode também relacionado também a uma prática de atividade física em grupo, que seria tanto com os amigos, como também ter uma inserção relacionada à família. E aí, parabéns para o nosso diretor esportivo aí, que já criou o futebol do tá Sindicato dos né? Médios, está promovendo a saúde. Isso. Saúde física e mental. Isso é uma análise, né? Fazendo uma desprogramação com o tempo. Reciclagem. Já está, o próprio sindicato já está promovendo, né, a situação de uma saúde mental, né, para os associados e para os colegas, né, do modo geral. E a gente falou da cerveja, Também a cerveja vai entrar, porque na verdade, como a gente está conversando, é uma situação de lazer, é uma situação relacionada a uma atividade prazerosa, né? Desde que não abuse. Essa questão do abuso do álcool é complicado. Que não tem essa situação que, em vez de ser uma situação que se fosse uma relação prazerosa, já vai gerar uma situação de abuso. É muito comum esse filtro da associação do futebol com a cerveja, sempre confundir. Brasileiro, né? A situação do brasileiro aí já associa futebol, churrasco, já pensei logo cerveja, já viu os embutidos, né? Daqui a pouco vai falar de churrasco. E o duro que vai descambando mesmo, né? A gente nunca para. Vai pro futebol, sempre tem a cerveja gelada. Tem uns acompanhamentos, né? Tem que ter. É verdade. E assim, a depressão ela nunca tá só, né? Ela tem um outro transtorno. Geralmente tem essas situações relacionadas que a gente chama das comorbidades, né? E o principal fator de suicídio é a depressão. Porque chega um determinado momento que a pessoa ela não consegue ter perspectiva de vida, ela não consegue realizar as atividades que ela faria, que ela se propõe a fazer antes, né? Que ela tinha aquela situação daquela rotina. E aí chega uma hora que ele não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, que é aí onde vem a situação da ideação suicida ou do comportamento suicida. Qual é a diferença da ideação para o comportamento? Assim, a ideação é quando ele começa a ter aqueles pensamentos, né? Ele começa a pensar, diz assim, eu vou tirar minha vida. Aí ele começa a planejar. Como é que eu vou planejar? Eu vou comprar uma arma, ou então eu vou, por exemplo... usar mais uma corda. Eu vou justamente. Essa aí... Você estava falando daquele sono reparador e recentemente, eu acho que foi até você colocou no nosso grupo interno, a questão do CRM com a CBD. Existe um estudo avançado sobre essa questão da CBD para reparação do sono? Não, no momento não. No momento, assim, na verdade existe algumas coisas relacionadas ao THC e o CBD, né? Mas, assim, não são estudos que têm ainda muito impacto científico. E até um determinado momento que nós temos observado dentro mesmo da Sociedade Brasileira de Psiquiatria é que o CBD ele não é útil, né,
relacionado à parte do sono. Reparação do sono. Do sono. Não resolve. E nem dos transtornos relacionados aos transtornos mentais. E, inclusive, tem uma grande utilização, né? Tem a sociedade, no modo geral, está utilizando o CDB e o THC, mas assim, hoje, até o momento, ainda não tem nenhuma comprovação relacionada a um benefício. Eu falei isso porque tem aquele meme, né, que você falou do remédio, né? E tem um meme a maconha não é o seu ansiolítico, né? Inclusive, Já vi esse meme. Inclusive existem estudos que apontam que o uso do cannabis, do cannabis agrava, né? Agrava, né? Na verdade, sim. Na verdade, tem vários estudos relacionados a você ter a situação mas a gente fala já do uso do entorpecente. Vamos falar então relacionado à cannabis, né? A cannabis ela é um fator que leva à situação relacionada a um transtorno psicótico, por exemplo, pode desencadear uma situação de uma esquizofrenia ou até mesmo relacionado à parte da ansiedade. Eu particularmente, assim, eu tenho atendo algumas pessoas que fazem uso a longo prazo da cannabis e que têm transtorno de pânico. E quando perguntado, eles relatam que fazem uso pelo tempo, por grandes anos, né, por um número prolongado de anos, relacionado a, justamente no início era para essa situação em busca de relaxamento, mas que agora o efeito vai diminuindo. Isso. E aí Tem começa que a se buscar outras... utilizar em grande quantidade e que também, como o Ítalo com está maior mencionando, frequência. Associar a outras coisas, né? Álcool, outros entorpecentes. Tem que fazer atividade física, né? Não adianta ficar na... Doutor, assim, a gente voltando... preciso, né? Voltando a essa questão do preconceito, porque a gente fala isso tudo e volta para o preconceito. Porque a gente tem duas situações. A pessoa às vezes tem receio de procurar, não sabe como procurar e não sabe como conversar com a família. E a família também não sabe como tratar. Concordo. Como tratar a situação. Muitas vezes a pessoa é taxada como frescura, ou bateu a cabeça, ou perdeu um parafuso, né? Como é que a pessoa procura? Primeiro de tudo. Cara, na verdade é justamente isso, né? No meu entendimento é quebra de estigma, quebra de paradigma. A depressão, a ansiedade é uma doença como qualquer uma outra. Como, por exemplo, vamos aqui, o cara é hipertenso, o fulano, ele tem, vamos supor que uma fratura, ele fez uma fratura de úmero, fez uma fratura de antebraço, é uma doença que precisa ser tratada como doença. Eu acredito que o início é esse, olha, eu estou passando por isso, eu estou deprimido, eu estou ansioso e eu preciso procurar um profissional especialista, um profissional na área, para mim poder saber o que eu vou fazer, porque na verdade nem ele sabe. A pessoa que está passando por aquela situação, ele não consegue se diagnosticar. Não vai saber o que está acontecendo. O que está acontecendo consigo mesmo. E aquela história, aí vem as perguntas, que aí se ele for procurar hoje nas redes sociais, se ele for procurar hoje nos buscadores, né, no Google da vida, vai falar um monte de coisa. Aí tu já tá deprimido, tu já tá ansioso. A doença vai ficar mais confuso ainda, né? E aí vai aparecer o meme lá do Zolpidem, do Justamente. Vai aparecer vários memes, né? Antigamente não era nem o Zolpidem, né? O mais falado era o Gardernal. Gardernal, meu Gardernal. Deus do céu. Se você quiser... Mas ainda continua muito esse estigma. Melhorou, piorou. Como é que tá isso no dia de hoje? Porque o doutor Fernando Assis, no Sindicast passado, ele até colocou a questão, né, que com relação ao preconceito, né, do exame de próstata, que melhorou bastante, né, com o avanço da sociedade. Mas ainda nessa geração... O estigma é muito grande, ainda existe né? muito preconceito. É que o brasileiro ele é muito gozador, né? E o brasileiro, a gente fala, você tomou Gardernal, aí você tá louco, e aí aquilo virou estigma. Mas assim, 90% do acreano ele não tem plano de saúde. Saúde pública. Exato. E aí, como é que ele chega até o psiquiatra? Como é que ele consegue uma consulta? Na verdade, tem vários pontos de atenção, né? Por exemplo, vamos falar no município de Rio Branco. O município de Rio Branco hoje tem o CAP Samaúma, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial
voltado para atendimento em transtorno mental. No estado, nós temos o OSMAC, né, que não atende só o Acre, ele atende regiões circunvizinhas como Boca do Acre, como Erunepé, Ipixuna, Que vira e mexe Extrema, quer fechar. Nova Califórnia, que inclusive tem esse estigma, né? Mas, assim, a sociedade, os usuários, no modo geral, que utilizam, sabem o papel do OSMAC, eles sabem A importância. a importância, né? E os profissionais que eles estão Que a gente já fez até movimento. justamente para essa realidade. E que também é o seguinte, né? A própria Associação Brasileira de Psiquiatria também reconhece o papel e é um ferrenho lutador relacionado aos hospitais psiquiátricos e também relacionado também a resultados. O hospital, cada um equipamento dentro dessas redes tem o seu papel. O hospital de saúde mental é o pronto-socorro, porque lá é o quê? Hospital de urgência e emergência. Então o que vai acontecer? Vai chegar de tudo e tem uma grande rotatividade. Então por isso que ele tem esse estigma, porque ele tanto faz a parte de ambulatório, que é aquele paciente que não está grave, aquele paciente que precisa de uma consulta, de um acompanhamento, às vezes é um ajuste de medicamento, como aquele paciente que está ali, como vamos aqui dar um exemplo, aquele paciente que infartou, ele precisa ir para o pronto-socorro. Aquele paciente que está no surto psiquiátrico, ele precisa ir para o pronto-socorro da psiquiatria. Onde é o pronto-socorro da psiquiatria? No estado do Acre, é o OSMAC. Então ele vai buscar lá. Cada estrutura dessa vai ter o seu Seu papel, papel. no momento de cada paciente. Sim, né? Dependendo momentos do momento distintos. que E aí, o paciente se encontra, de crise ou não, ele vai estar nessas unidades. Né? É importantíssimo o OSMAC. Eu tive lá esses tempos lá, inclusive o doutor Marcos fez o atendimento de um familiar meu e assim, eu acho que todo mundo, aí eu vou voltar um pouquinho para essa questão do estigma. Eu acho que não é só familiar, não é só o paciente, aqui, todo mundo, na sociedade como um todo. O próprio médico, ele sai da faculdade mal formado, com uma formação péssima sobre saúde mental. Muito superficial. Nós vamos aprender, que eu digo, a sociedade aprende só quando tem alguém em casa, um amigo, quando vive aquilo. O próprio médico sai sem saber fazer um diagnóstico de transtorno de ansiedade, de depressão. E aí é que a gente chega naquele termo lá que deve estar em desuso, pelo menos eu não uso há muito tempo, que é o PT. Né? Isso é o PT. Eu trabalhei no SAMU 10 anos, 12 anos no SAMU. E eu me coloco nessa posição. Eu, assim, sabe, lá, né, recém-formado, 2, 3 anos formado, e aí a gente pegava essa questão do PT, mas é uma coisa muito mais ampla, é uma coisa que precisa vir com a divulgação, com o conhecimento, o conhecimento, transmitir esse conhecimento até primeiro para quem trata, é importante, porque senão você vai só tapar o sal com a peneira, fazer diagnóstico errado, prescrever clonazepam para insônia, entendeu? E a gente vive nessa bola de neve aí. Então, vale uma reflexão para a classe também, né? Para o profissional da saúde como um todo. Né? Desde lá do acolhimento até o... E como é que é uma saúde mental de um profissional de saúde ali dentro do OSMAC? Porque ele precisa estar com a saúde em dia, né? Porque ele vai cuidar da saúde da sociedade e você não pode estar doente para cuidar da saúde mental. É uma questão... do paciente. Eu coloco muito isso. Você vai fazer uma cirurgia ali, Você tem que estar bem. o Né? médico não pode estar ali tremendo, não pode estar... Então Não essa pode estar com questão da ansiedade. saúde mental, né, do profissional de saúde para tratar a saúde da população. Né? Como é que é? Tem como melhorar? Como é que está a situação Tem muito, hoje? né, Marcelo? Na verdade, Tem tem muito muito pra a melhorar, né, devido a situações relacionadas mesmo, por exemplo, a situação das instalações, né, as situações relacionadas mesmo à situação de equipamento médico hospitalar, a própria situação também relacionada à capacitação dos profissionais que ali estão, número de profissionais que é insuficiente, né, e também relacionado mesmo a, como a gente pode falar, cuidando do cuidador. A políticas públicas, né, relacionado como o Ítalo falou agora há pouco, né,
para poder abordar, para poder cuidar daquelas pessoas que vão atender aquelas pessoas que estão ali naquele sofrimento, passando por aquele sofrimento ali, naquela determinada situação. Interessante. E é importante, deixa eu só, É para um não fugir. transtorno, só para eu não perco Tá. o assunto. E é Tá. o que o Marciano questionou aqui é uma coisa que esse nível de estresse, eles vivem diariamente ali. São mordidos, são arrancados cabelos, né? Então, e manter esse nível de não tranquilidade, mas de profissionalismo deve ser bem difícil, ainda mais em condições Controle. adversas ao ideal. Então, só para puxar o gancho aqui, porque a gente estava no Sindicast fazendo a entrevista dos candidatos a governo do estado do Acre na época, e uma das propostas do nosso PCCR, né, para a categoria médica, a carreira médica estadual aqui, é ampliar para 60 dias de férias, né, para o médico, justamente para ele repor, para ele fazer essa reciclagem mental, para que ele possa ter essa saúde. Porque juiz, né, que está numa situação ali, que está julgando, você comentou, né, você fica ali numa posição de quase Deus, eu tenho que resolver, né, qual dos dois eu vou colocar o aparelho de oxigênio para sobreviver, né. E juiz tem isso, né, numa demanda judicial ele tem que decidir, o promotor também tem uma situação delicada, e o médico, a gente fazendo uma comparação, às vezes ele vive uma situação estressante muito maior, né, do que alguns cargos que a gente verifica aí, né, políticos e jurídicos, né, e a gente estava fazendo essa analogia. Então, o profissional médico que está atuando ali no Osmac, por exemplo, ele 60 dias de férias com certeza para ele, né, porque Seria bom, precisa né? demais para repor, né, não é toda atividade médica, às vezes, que tem tanta necessidade de repor essa energia que a gente estava comentando, mordidas, puxões de cabelo, tem algumas situações, né? Pronto-socorro, que é uma situação de urgência e emergência, eu acho que é muito desgastante pro médico ali, pro profissional de saúde, pro enfermeiro, pro fisioterapeuta, que está naquela Eu acho que ali no situação. PS teve muito burnout. No PS, em Cruzeiro do Sul, que também tinha a questão da falta de insumos, né? De insumos, material médico hospitalar, né? E a falta de leito na época. Eu Concordo. lembro que a gente recebeu muita informação de médico desesperado, querendo encaminhar e não tinha espaço para UTI. Não tinha. Essa é uma briga constante nossa aqui do sindicato, porque qual é a situação concreta, né? Falta médicos. Sabemos que faltam médicos. A sociedade sabe disso, a nossa categoria sabe disso, né? E o que acontece na prática? Agora a gente está com uma questão aqui do chamamento público, né? Da pejotização, de trazer empresas, né? E por que é importante o concurso público, né? Você ser um médico público estadual, servidor do Estado, porque ali, se você está doente, você pode se afastar, você vai cuidar da sua saúde mental, né? Agora, se você está ali numa entidade privada, você vai trabalhar doente, você vai adoecendo cada vez mais. E eu penso também na outra situação, né? No meu ponto de vista, é você ter a relação médico-paciente, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho pacientes que eu tenho mais de 10 anos que eu acompanho no serviço público. Relação com a comunidade. E tu lembra, tu sabe o nome dele, tu sabe que se o filho dele nasceu, tu sabe o que aconteceu, tu sabe os agravos. Sim. Você tem continuidade de serviço, né, Ítalo? Sim. E já na situação da terceirização, da pejotização, na grande maioria das vezes, pelo menos que nós vimos aqui no estado, Rotatividade. não tem continuidade, né? De repente uma empresa, daqui a um tempo é outra empresa, e geralmente também, mesmo sendo aquela mesma empresa, é um profissional Cada um com X, seu protocolo. daqui um mês é outro profissional X, e aí assim, às vezes o paciente pensa, doutor, qual é o meu CID? Nem ele sabe, falar pro público, né? O que é CID? Qual é a minha doença? Nem ele sabe, às vezes assim, o profissional que ele tá, ele não sabe, porque ele não tem uma continuidade, ele não viu aquela pessoa várias vezes. Ele, por exemplo, ele vai ver o Ítalo hoje, e às vezes nunca mais viu o Ítalo, então vê o Ítalo hoje, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses vê o Ítalo. Então o Ítalo estava, no atendimento inicial estava de um jeito, e agora nesse outro atendimento ele está pior, ou então ele está de outro jeito, ou tem outra doença. Então até o profissional ele fica meio que perdido porque ele não sabe. E é incompatível, então, a terceirização, a pejotização para o ambiente da psiquiatria, porque se você precisa ter uma relação mais próxima para poder fechar um diagnóstico mais preciso, né? É diferente, alguém que quebrou um braço vai fazer uma cirurgia ali, né? E é pontual, né? A psiquiatria não, ela exige um acompanhamento a longo prazo, né? Eu diria
cardiologia, todas as especialidades, porque até após a cirurgia tem essa questão de retorno, né? Tem. Não, assim, E assim, mas, mas tem umas mais do que outras, Sim, né? mas como a gente está Universidade. aqui, né, tratando da área de psiquiatria. saúde mental, da psiquiatria, isso é um ponto, e o doutor vai dizer se eu estou falando alguma coisa fora, mas essa relação médico-paciente profissional, a relação médico-paciente com o psiquiatra é bem diferente do com o ortopedista, claro, existe aquela confiança, mas se primeiro que você tem que fazer o paciente aderir ao tratamento, Uhum. senão ao tratamento psiquiátrico, ele tem que fazer aquela relação da liga ali, né? Realmente ele confiar, e essa confiança só vem com conversa, só vem com segmento. Né? Eu fico imaginando Mas- que é a dificuldade, né? Porque imagina essa questão do estigma, né? Que você está falando. Olha a dificuldade que o médico, o psiquiatra não enfrenta. A gente sabe que uma pessoa adoecida mentalmente, ela está fragilizada. E o que mais tem na sociedade são os urubus, né? Esperando pegar aquela pessoa fragilizada. E a todos os níveis, aqui eu não quero citar, mas até no meio religioso, e que nem você falou, né? Essa questão, ou leva para o mundo das drogas, né? A pessoa que está ali fragilizada, né? Realmente é uma responsabilidade muito grande ali. Você enfrenta todo tipo de questionamento de crenças, de valores ali, para poder você meio que recuperar uma pessoa, né? Doutor, agora assim, depressão tem cura? Tem, cara. Na verdade, depende muito, como foi falado, né? Mas assim, tem cura, tem controle, a pessoa consegue ter qualidade de vida, a pessoa consegue voltar às atividades, ele consegue ter um rendimento profissional maravilhoso, ele consegue ser inserido no mercado de trabalho, porque ele consegue o que ele quiser, desde que, como o Marciano falou, né? Desde que ele faça um diagnóstico correto, ele faça um tratamento correto, e que ele queira, né, sair daquele adoecimento, daquela doença. Ele precisa ter uma situação do entendimento que ele está passando pelaquela situação ali. Se ele fizer o tratamento correto, ele vai ficar bem. É um time, né? É metade contigo, metade com o paciente. Eu ia até entrar nessa situação que a gente está falando muito do branco, né? Sim. No interior, como é que é a situação do tratamento? A pessoa está em Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro do Sul tem um CAPS lá, que é o CAPS Dallas, né? Que inclusive tem um profissional lá em Cruzeiro do Sul, que atende aquela região. Não atende só aquela região, atende o Cruzeiro e atende ali Rodrigues Alves, aquelas regiões ali, inclusive ali Feijó, também Tarauacá. Guajará. Na verdade, não. Na verdade, assim, Tarauacá, de Tarauacá para sentido Rio Branco, Tarauacá, Feijó, Manuel Urbano, Sena Madureira, esses pacientes vão vir para Rio Branco. Ou seja, eles são obrigados a ter que percorrer para... Não podem nem buscar o atendimento. Não podem mais produzir naquela cidade, tem que vir para a capital. Para casa do parente aqui na capital. Ou seja, a gente precisaria de mais equipamentos, mais atendimento. No meu ponto de vista, assim, né? Nós temos que entender que o nosso estado é um estado territorial grande, né? E A região amazônica e ainda... acesso. Isso que eu ia difícil falar. acesso, né? Nos rincões, né? Querendo ou não. O Ítalo, eu conheço o Ítalo já de longa data e nós já percorremos, assim... todos os municípios, assim, eu até agradeço ter o privilégio de conhecer teoricamente algumas particularidades de cada local, até quando o paciente fala para mim, eu sou de Feijó, então tu já sabe a dificuldade que ele tem, tu já sabe o acesso que ele tem ou não, né, para chegar em Rio Branco. Agora, quando ele fala que é lá de Assis Brasil, Lá do vai quem quer, lá do Seringal vai quem quer. tu já sabe que ele vem aqui na cidade aqui a cada 6 meses, ele vem aqui com muito pouco. Então, não tem jeito. O tratamento dele é diferenciado por uma pessoa que, por exemplo, mora em Sena Madureira, que mora em Brasileia, porque ele tem acesso, né, terrestre com uma maior facilidade, né? Então a saída para isso aí é tecnologia, né? Tem várias, né? No meu ponto de vista, Ítalo, Consultório gestão. digital. No meu ponto de vista, gestão. Por exemplo, para nós aqui, né? Inclusive, assim, tecnologia, mas nós sabemos que vai para Rodrigues Alves, vai para... Não pega internet, não vai pega pro Jordão. telefone. Via satélite, só se Cara, for.
Mas a tecnologia eu passa penso que por nós, problemas, E se não tiver chovendo? no meu ponto de vista, tem várias situações, né? A situação, você pode fazer um treinamento, você pode pegar aquele clínico e dizer assim, não, vamos tratar o arroz com feijão, vamos tratar o básico aqui, vamos fazer um diagnóstico de depressão, vamos fazer um diagnóstico aqui de pânico, vamos fazer Esqueceu o pedido. vamos tratar aqui uma ansiedade. Beleza, cara, eu tô com dificuldade. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar tal hora, a gente tenta fazer um acesso remoto, não deu, vamos tentar por telefone. Cara, não deu, manda para Rio Branco. Ou então é o seguinte, não manda para Rio Branco, qual é o local mais próximo aí para ti? Manda para ti. Ou então o inverso, leva o especialista lá uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, e aí aquelas pessoas que precisam daquele atendimento, eles vão ser atendidos. Eu acho assim, no meu ponto de vista, é vontade. É um começo. Lembrando que a pessoa que está com transtorno de ansiedade, ou que está já com a síndrome do pânico, que é já uma situação mais agravada, né? Ou com depressão, ela vai ser atendida como qualquer outro paciente. Tem direito à privacidade. Sim, claro. Ela não chega no hospital falando, estou doente, né? Claro, isso é óbvio. Ela vai ser atendida, vai passar pela triagem, ela vai dizer o que ela está sentindo. E na triagem, a partir daquele momento, ela vai ser encaminhada para o especialista. Ninguém vai sair publicando na fachada lá do prédio que ela está doente, né? Eu estou falando isso por conta da questão Da privacidade. É um acolhimento, né? Para entender que no Humanização. acolhimento, a pessoa, ela ali dentro, ela passa a ter privacidade. Ela não está se sentindo bem. Como é que as pessoas, por exemplo, doutor, que esse paciente chega para o senhor, porque ele não entende quais são os diagnósticos, ou como é que funciona os sintomas para chegar ao diagnóstico. Como é que ele fala para o senhor? Eu estou sentindo uma melancolia. Geralmente assim, tem alguns pacientes que eles já vêm com o diagnóstico mesmo, ele fala, doutor, eu estou deprimido, ele fala todos os sintomas, eu estou sentindo... Eu teria medo desse paciente. Também, eu concordo. Porque ele começa a pensar, ele leu no Dr. Google, que o Dr. Ítalo sempre fala, e ele começa a assimilar aquilo. A somatização. Mas aí ao longo, né? Mas aí eu penso que ao longo da conversa, ao longo da consulta, você começa a direcionar, começa a perguntar, beleza, ele fala assim, eu tô com baixo rendimento profissional, tranquilo, qual é a sua profissão? Há quanto tempo tu tá com baixo rendimento profissional? Como é que tá a situação relacionada ao teu sono? Que horas que tu acorda? Como é que tu vai pro teu trabalho? É tranquilo? Quando tu acorda já achando que não vai conseguir trabalhar. Como é que eu tô final de semana? Domingo é beleza? Doutor, é um inferno. Eu já fico pensando segunda-feira que eu vou ter que ir lá pro inferno. Então, Tá parecendo minha esposa. Vai direcionando, né? Vai direcionando. Ela reclama Só muito. sobra pra mulher. Ela reclama muito. Às vezes a que reclama, as Ela não tá nem aqui pra se defender, você é advogado dela, viu? Ainda bem que ela conseguiu o defensor. Tá vendo? Mas geralmente porque as pessoas nem mas também entendem que ela tem, né? Como nós estamos conversando, tem também a sensação do inverso, né? Tem pessoas que chegam e são bem sinceras, doutor, eu não sei o que falar pro senhor. Eu falo, não, fica tranquilo, isso aqui é uma conversa. Me fale o que está acontecendo, assim, o que está te prejudicando. Por que tu tá, por exemplo, qual foi o motivo que tu veio aqui? Foi porque tua mulher obrigou? Tu veio... Geralmente é isso, porque a mulher é a primeira a pegar, né? Esse camarada que fazia isso, agora não faz mais, isso aqui. Tu veio aqui porque tu percebeu que o teu rendimento caiu, cara. O teu rendimento profissional caiu, a tua vontade de fazer as coisas caíram. Por exemplo, tu tá dormindo legal? Aí tu começa a perguntar e a pessoa começa a dizer assim, pô, eu acho que ele tá indo no caminho certo, tu entendeu? Aí você começa a perguntar relacionado também, como é que tá a situação relacionada quando tu tá no supermercado, um ambiente fechado, um ambiente que tem muita gente, tu se sente bem? Aí o cara, não, eu sinto isso, eu sinto aquilo, tu entendeu? Então assim, Vai identificando os gatilhos. você vai tentando, né? Primeiro, no meu ponto de vista, deixar a pessoa bem à vontade, para ela poder dizer assim, não, eu preciso falar o que eu estou sentindo para que aquele profissional consiga me ajudar. Que é o vínculo que o psiquiatra... A relação médico-paciente, né? Porque aí ele começa a se sentir seguro. Não, eu vou falar para ele porque eu senti que ele vai me ajudar nessas determinadas situações. É a mesma coisa que se eu quebro o braço, vou pro ortopedista, eu vou dizer, meu irmão, já tá lá falado, quebrei o braço. E o ortopedista também quebrou, toma, já gesso, olha lá a cirurgia, radiografia, olhou lá, gesso ou cirúrgico. Eu acho que eu vejo assim, né, a questão
da psiquiatria é uma área que é complicada para diagnóstico, né? Complicada que eu digo não para o senhor, mas a gente vê que a pessoa está ali, está na sua frente. Você não consegue identificar para um leigo. E que requer atenção, assim como uma pessoa que está com algum outro problema orgânico que aparentemente você não identifica, né? Concordo. Às vezes ela está sentindo uma outra situação orgânica que você não, né? Ela tem que, às vezes, passar por uma tomografia. São situações que são mais complexas, né? Que eu vejo que muitas vezes a gente... Freud, mas vou te confessar uma coisa. Eu acho que até pro Dr. Marcos não é uma coisa... Não, é um desafio. A psiquiatria é desafiadora, né? Esse diagnóstico, ele às vezes ele é demorado, né? Ele migra. Você tem um diagnóstico hoje, mas com a evolução você vai descobrindo outra coisa, vai, né? Esse diagnóstico ele pode E aí mudar. Também tem os... Geralmente muda, né? Situações também, como a gente falou, né? São os gatilhos, né? A situação do uso e abuso de drogas, uso e abuso de álcool. Ou até às vezes, por exemplo, também... O receio da pessoa contar tudo. E aí tem as situações, às vezes, também de ser vítima de violência, né? Vítima de violência relacionada a abuso sexual, às vezes também tem a situação de violência doméstica. Bullying. Cara, tem muita coisa. Tem a situação do bullying, né? Tem a situação também, assim, como que eu posso te falar, relacionado a frustrações. De repente você estava esperando ali uma situação relacionada a uma promoção, você estava ali... na expectativa de casar e de repente ser no caso. Amorosa. Então, assim, tem várias situações, né, relacionadas ao adoecimento, né, relacionado à parte da psiquiatria. Então, no meu ponto de vista, é conversar. Na verdade, o início é uma conversa e a partir daí você vai tentando, né, direcionar para aquelas situações ali que você percebe ao longo da conversa. E às vezes você pede para voltar, volta com 15, volta com 20, volta com 30 dias, volta com 60 dias, para você poder entender. E às vezes até mesmo o paciente começa a perceber, diz, cara, eu apresentei esse negócio aqui, vou falar para o médico que eu tive essa situação. Então ele mesmo vai começando a se entender. Essa vontade de melhorar mesmo, né? E ele vai percebendo, como a gente estava conversando, a situação do diagnóstico correto, a situação do tratamento correto. Hoje, graças, né, à inovação, mesmo à situação dos avanços científicos, assim, já teve muito ganho, tem muito ganho, mas desde que você tenha as medicações adequadas, né, Ítalo, quando nós falamos assim, relacionado à situação do SUS, porque às vezes você fica naquela... Tem aquele, tem que cobrir por esse. 3, 4 opções e acabou. Né? E você fica naquilo. Então, assim, também tem essa situação do estigma relacionado, mas o paciente psiquiátrico ele fica zumbi, o paciente psiquiátrico ele fica sedado, o paciente psiquiátrico ele fica gordo. Tudo é muito relativo, devido às situações, porque às vezes também tem a situação que o arsenal terapêutico teu é reduzido, limitado, então acaba... E para quem tem questão social, uma renda mais baixa, às vezes que fica dependendo desse tipo de medicamento que tem que comprar, aquele que não tem que comprar, que é dado pelo setor público. Fornecido, né? Que é fornecido pelo SUS, né? Isso, acaba tendo essas limitações do arsenal. Quem geralmente pode comprar, acaba podendo comprar, né? Tendo a receita. Claro. Acho que às vezes é até caro, né? Não, tem medicamentos aí que tem antipsicótico que com caixa com 30 comprimidos é R$1.000 e poucos. Na verdade, é a situação como a gente está conversando, né? A gente pode dar um exemplo, tem do carro popular a um carro de luxo. Mas também, né, doutor, não quer dizer que todo mundo vai usar, de 1.500 é o ideal para o Não, como a gente está conversando, né? Cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação, mas assim, o que a gente quer passar é que, assim, existe medicamentos, né? Para determinadas situações e que não vão dar essa situação relacionada. Primeira coisa, a situação da sedação, deixar o paciente sonolento, o paciente, como a gente fala, zumbi, ou fala até assim, né, no popular, mongolóide. Fulano tá mongolóide. Ele tá tomando um remédio aí e ele não... Fica letárgico. Ele não consegue interagir. E a outra situação, né, principalmente para nós homens, né, quando fala assim, doutor, não quero ficar broxa. Esse negócio aí de broxa. Eu não quero broxar. Broxa, né? Doutor tem Marcos, todos os efeitos colaterais. Tem essa questão do medicamento, mas o medicamento ele é só um paliativo para uma crise, né?
a pessoa também tem que buscar... O tratamento a gente até fala relacionado assim, né? A gente até fala relacionado a 3 coisas básicas, né? A situação relacionada ao uso do medicamento, a situação relacionada à atividade física e também à espiritualidade. Porque assim, a pessoa, né, que tem alguma religião, ela tem uma melhora bem mais rápida. E também Olha que legal. Tem uma fé. a religião, né? Passa, né? Tem vários artigos científicos sobre isso, inclusive existe até mesmo dentro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria uma câmara técnica relacionada à espiritualidade, porque tem vários, inúmeros artigos científicos falando da melhora, né, daquelas pessoas que têm uma crença, que têm uma espiritualidade. Mas é isso sempre associado nesses pilares. Sim, aí de tratamento. é um dos, né? Só. Na verdade, assim, não é uma coisa só. Então quer dizer que se eu só tomar o medicamento eu vou ficar bem. Não. São várias situações que ao longo das consultas, ao longo do teu acompanhamento, você vai orientando, né? E vai falando para a pessoa e vai avaliando também, né? Vai avaliando e vai percebendo o ganho, vai percebendo como que ele está evoluindo ao longo do tratamento dele. Aquela luta é paciente com paciente, você não pode se enganar, né? Porque você não pode querer emagrecer ali só na droga, só no medicamento. Você tem que ir para atividade física, você tem que fazer os outros. E é interessante o paciente, quando já na anamnese, quando ele começa a falar da vida dele, até ele vai mudando um pouco, né? Ele vai ser mais leve. Eu acredito também que é aquela situação, né? Que a partir do momento que ele fala pro médico, ele fala até mesmo pro psicólogo, ele vai falar pro enfermeiro que está fazendo a triagem. Desabafa. E o enfermeiro até mesmo fala assim... Não trata como pedir. Não, respeita, né? No meu ponto de vista, assim, na minha concepção, a primeira coisa, eu vou respeitar, né? Eu vou ouvir e vou respeitar. Não vou tratar como piti, não vou tratar como DNV, eu não vou tratar como um hipocondríaco. No meu ponto de vista, se você está indo numa unidade médica, se você está indo numa unidade de saúde, eu estou doente. Eu parto do princípio que eu estou doente. Então, se eu estou doente, eu quero saber como que eu vou fazer o diagnóstico e como que eu vou tratar aquela pessoa. Tem que ser investigado. No meu Apesar ponto de de vista. todas as dificuldades que o próprio sistema Impõe. a gente, né? Não só o sistema de saúde, mas da sociedade como um todo, né? Porque eu acho que tão importante quanto a questão da espiritualidade, a religião, é o apoio familiar também, né? Porque eu acho que é um desafio. Essencial. Na verdade, também, né, um pilar dos principal pilares, também, né, do tratamento. Porque assim, a partir do momento, como a gente conversou aqui, se eu falo que a Maria está com depressão, e aí a Maria vai na unidade de saúde, tem um diagnóstico, tem um tratamento, e ela chega em casa e fala para a mãe dela, né, para Joana, mãe, eu estou deprimida, o médico me deu um tratamento aqui, me deu um medicamento e falou que eu preciso fazer essas situações aqui. Minha filha, então sente aqui, como é que nós vamos fazer? O que eu posso lhe ajudar? Já é pelo menos aí 50% para ela ter aderir ao tratamento. Eu vi inclusive um estudo que fala sobre a importância do casamento no tratamento, ou para que não haja a quantidade de transtornos reduz. Sim, é um fator pessoas protetor. casadas. Na verdade, assim, pegando esse teu gancho, nós chamamos de fatores protetores. A situação do relacionamento estável, a situação relacionada à situação que você ter uma vida financeira estável, né? E você também ter filhos. Porque você tem o quê? Perspectiva de vida. Então, teoricamente, tu vai fazer um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Então, em determinadas situações, né, você pensa assim, não, mas eu tenho que ficar bem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você busca a superação dos problemas. Porque aí você pensa, né, quando você vai falar Planeja. assim, eu não penso só em... É um projeto só já mim. de vida, né? Um Eu não propósito. penso só né? em mim, eu penso em mim e neles, né? Então aí você já vai fazer todo aquele planejamento, né, relacionado a isso. Sim. Olha que legal. Tá vendo aí a tua esposa? Tá vendo? A minha esposa é do estresse. Já vai te ajudar aí. Minha esposa é questão do estresse. O estresse é porque o estresse do trabalho às vezes também ocasiona algumas tensões, né? Claro. A gente está falando da questão do médico, mas todo trabalho tem estresse. E ela chega, às vezes reclama, né? É normal. E aí, assim, vamos chegando já para os finalmente. A gente está com quanto já, Matheus? 50?
1 hora de... nem parece que passou tudo isso. E aí eu queria saber do senhor, deixar uma mensagem, né, para quem está nos assistindo. Queria saber do senhor, se o senhor poderia deixar uma mensagem para quem nos assiste. Claro, né? Na verdade, assim, falar mesmo para as pessoas, no modo geral. Se você tiver alguma coisa relacionada a alguma coisa que você, pelo menos assim, você acha, você suspeite que seja relacionada eu acho que eu estou depressivo, eu acho que eu estou com pânico, eu acho que eu estou ansioso, busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa para que você consiga ter um diagnóstico, porque lá vai ter uma unidade, vai ter um médico, você vai ter um atendimento inicial, aquele colega ele vai te propor um tratamento e se não der certo, ele vai te caminhar por um especialista. Então eu penso assim, se eu tenho um problema relacionado a uma diabetes, eu tenho que ir buscar um médico para tratar aquele problema. E aí se eu vou no clínico e o clínico não consegue me ajudar, ele vai pedir para mim ir no endocrinologista. E porque se eu tenho depressão, eu não posso buscar um psiquiatra? Qual é o problema? Não ignorar, né? Não ignorar a sua doença. E lembrando que o acolhimento lá é igual a qualquer outro tipo de doença. Você vai ter aquele sigilo médico-paciente, sigilo, na hora da triagem a pessoa vai te acolher, vai ser do mesmo jeito, ninguém vai sair divulgando, né? Claro, concordo. A pessoa não precisa ficar com medo de que ela vá ao posto ou ao setor e de repente alguém possa ficar sabendo, não, aquele atendimento é um atendimento sigiloso. Né? Justamente. Que eu acho que é muito importante frisar isso, porque as pessoas às vezes acham que, né, podem alguém sair contando, ou tem medo de que, por conta do preconceito, né? Concordo. E aí as pessoas precisam lembrar, né? Eu achei muito interessante a colocação que o Dr. Ítalo fez aqui com a questão do aspecto temporal, né? Isso é muito claro, a gente faz um planejamento, às vezes, dentro de uma empresa, da nossa casa, em janeiro. Se você não fizer um outro em junho, em dezembro, né, esses 6 meses já muda muita coisa, muitas circunstâncias, muitas coisas acontecem. Né? E havia algum lugar, comparando essa questão do estresse, né, da vida, né, com aquela maquininha que fica no coração, né, quando você está no hospital, a gente vê muito... Eletrocardiograma. Né, eletrocardiograma na série de TV, nos filmes, né, nas novelas... Quando tá a linha reta ali, né? Que a gente imagina assim, você tranquilo é linha reta, né? A vida, na verdade, é isso aqui, né? Altos a vida e baixos, é isso aqui, altos e baixos. Desafios, né? A vida é feita de desafios mesmo. Então a gente só precisa buscar esse equilíbrio, buscar o profissional correto, né? É importante, eu também já ouvi que até a bula, não só o Google, mas até a bula, se você está com um psiquiatra, você está com um profissional ali capacitado, você tem que confiar nele, não lê nem a bula, porque até a bula vai atrapalhar. Né? Quem está ali realmente preparado, né, não vai estar atento ali ao fármaco, vai cuidar de uma coisa muito maior. E também tem a situação relacionada também à experiência, né? Você ao longo dos anos, você vai tendo tanto aquela situação da experiência clínica e também as situações relacionadas às evidências, né? Sim. Então também tem essa outra situação também relacionada à situação dos medicamentos, da situação das bulas, né? Que fortalece ainda mais essa necessidade de buscar um profissional adequado, né? Do tratamento e do diagnóstico adequado, né? É uma grande honra, viu, doutor? Tá aqui batendo esse A papo honra é aqui, minha, porque... na verdade é um privilégio, né? De estar aqui, Que bom. né? Falando, né? Para todos, né? Sobre a saúde mental que na grande maioria das vezes é esquecida, né? Ela fica ali escondidinha, ninguém vê, ninguém quer falar, ninguém faz questão. Eu fico assim lisonjeado, né? De estar aqui e falando sobre esses Nós temas. ficamos. E doutor Marcelo já falou, já essa fez a área de mensagem atuação da saúde ocupacional já é minha paixão desde o começo, né? E agora eu tô aqui, do Sindicato dos Médicos, tô no lugar certo. Que bom, né? Que bom, né? E ter Tem você uma aqui, pessoa a gente já... Ele é empolgado, A gente já teve alguns momentos, já foi perito em algum, né? E realmente, assim, é grandioso o conhecimento, né? A gente sabe realmente do que você carrega de conhecimento. Espero que a população aproveite a sociedade e o que foi discutido aqui hoje. Tem muita coisa importante. Claro. Muito obrigado. Eu já aproveitando finalmente, né?
Eu acredito que, assim, novamente agradecer ao tempo disponibilizado aí pelo Dr. Marcos. Eu acredito que, assim, essa conversa, bem informal mesmo, porque eu acho que essa é a ideia do sindicato aí, tentar diluir não, mas dissipar o assunto, o tema entre todas as classes, entre todos os níveis, né? E fazer essa informação chegar para quem precisa. Eu tenho certeza que muitos vão assistir esse podcast aí e vão se identificar e vão procurar ajuda, não vão ignorar, né? Eu acho que isso é o que pode ficar de principal, né? Acho que é a nossa mensagem, né, Ítalo? A mensagem, se nós tivermos que deixar uma mensagem, é justamente o que o Ítalo passou. Procure ajuda, procure apoio. Quebrar os tabus, né? Não é nem ajuda, é apoio. Dr. Marcos, eu acredito que essa é a primeira conversa, porque a gente nós estamos aí. Muitos temas para a gente debater. Eu vejo que assim, me surgiu até a ideia de colocar inclusive os locais dos CAPs, né? Sim, na hora de publicar com certeza, o vídeo, a gente vai colocar os CAPs. Os locais, os pontos de locais, atendimento, né? Os pontos de atendimento. Que eu acho que são importantes. Claro, até para a população ter conhecimento, né? Entre esses assuntos que eu digo assim, que a psiquiatria é um vasto mundo. Se você pegar só para falar só sobre depressão pós-parto, você tem assim... Sim. Uma gama... Assim, mas é tão importante quanto tratar uma hipertensão arterial para evitar um infarto. É muito importante isso. A saúde das mulheres também, a saúde mental da mulher é muito deixado para lá, né? Esquecida, né? Esquecida. Tem muito papo aí para a gente poder sugar do Marcos. Estamos aí para contribuir, né? Desde que que seja para conhecimento de todos, né? Que a gente divulgue, né? A especialidade, divulgue também os ganhos, né? Que a própria pessoa, né? Que o próprio paciente tenha com o tratamento adequado, né? Com que ele possa se favorecer, né? Dessas situações aí que ele está passando pelo adoecimento, nós estamos aqui para ajudar. Sim. E aí a gente já vai convidar ele para o futebol, né? Porque ele disse que é artilheiro. Ele e o doutor, meu Deus, agora eu fugi o nome do homem. Francisco. Não. O Renato. O Renato é uma dupla de zaga. O Renato, eu tô falando que já depois vai cortar, mas eu tô falando porque o doutor Renato é duro igual, ele parece que é ortopedista, não é cardiologista não, é pedra. É mesmo. A gente tinha uma pelada lá na chácara naquela época. É verdade. É interessante isso aí, cara. Mas ele bate no carro. É isso. Mas eu queria concluir perguntando assim, o que é a vida? É verdade. Meu pai, é como... Aí é porque eu tô escutando o podcast do... Você tem tempo? Qual é o tempo que o tempo tem? Ele sempre termina as entrevistas dele com isso. O que é a vida? Aí o cara viaja assim, eu acho que é depois a gente vê essa brincadeira. Tá certo. Mas é interessante. Então, vamos finalizando, né? A gente agradece a presença do Dr. Marcos Araripe, a participação especial do nosso advogado do Sindmed, né? Dr. Marciano, e do nosso host aqui, né? Dr. Ítalo. E até a próxima.